Olá, ouvintes! Esse é o nosso Career Talks by Avenue Code, um podcast que é centrado em carreira no mercado tech. Eu sou Hannah Campos, mentora de carreiras aqui na Avenue Code e dou muitas boas-vindas para vocês. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é bem especial para mim e eu acho que é fundamental quando a gente está falando de carreira, que é como encontrar um propósito na nossa jornada. E a gente vai aqui, né, explorar estratégias, insights, coisas que podem nos ajudar nessa jornada, tanto de autodescoberta, mas também de sentir esse tão sonhado sentimento de realização profissional. Para começar, a gente vai falar sobre o que significa ter esse propósito de carreira. E para isso eu tenho o prazer de receber aqui a Poliana Mota. Olha, você pode se apresentar e trazer para a gente esse significado? Oi, Raninha. Oi, gente, quem está ouvindo aí. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Uma responsabilidade imensa conversar com você sobre carreira, uma pessoa tão expert no assunto. Bom, para quem não me conhece, eu sou Poliana Mota, podem me chamar de Poli. Eu sou gerente de comunicação e engajamento na Avenue Code, já está indo para o 6º ano, estamos caminhando aí já quase 6 anos nessa jornada. Tem sido incrível, né? Muita coisa mudou na minha vida depois desse ingresso na Avenue Code. Eu sou mãe, sou corredora, estou preparando aí para a próxima prova, vou encarar 21 quilômetros em breve, então estou animada. E é isso, estou muito animada para o nosso papo aqui hoje. Sei que a gente fala do propósito muito do campo do sentir, né? Essa palavra satisfação, ela vem muito do campo do sentir. Mas existem alguns sinais que a gente pode identificar, assim, olha, como que a gente pode identificar esse propósito na nossa vida, né? Que sinais que a gente pode procurar? Essa é uma ótima pergunta, Hanna. Nem sempre é tão fácil identificar qual é o meu propósito. Será que realmente estou cumprindo o meu propósito? Onde eu estou fazendo o que eu faço? Então, eu fiquei refletindo bastante assim sobre esse ponto e não tem jeito, a gente se coloca no lugar, né, para ter essa resposta. Será que eu estou satisfeita com o que eu tenho hoje, com o que eu faço hoje? E aí eu cheguei nesses 3 pilares, assim, que para mim são primordiais. O primeiro de tudo mesmo, eu acho que a essência é enxergar valor no que você entrega, enxergar valor no seu trabalho. E aí eu fiquei pensando, poxa, na minha jornada, né, como comunicadora e depois virei coordenadora e hoje gerente de comunicação na Avenue Code. Quando eu cheguei na empresa, não existia comunicação. Então, quando eu olho hoje para a empresa e vejo um time com 15 pessoas, tem muito valor nisso. Todos Nossa, os com certeza. processos organizados, toda a questão, né, de marketing, de assessoria de imprensa, comunicação interna, engajamento, tudo isso está funcionando bem redondinho, uma dessa parte muito bem. Mas ver Maravilhoso. né, esse objetivo alcançado, e eu nem sonhava que seria assim 6 anos atrás, isso dá muita satisfação. Assim, eu fico muito lisonjeada de ver que eu estou entregando valor, estou contribuindo para algo maior. E isso tem tanta coisa relacionada, não só pensando em business, né? Não só pensando no negócio da Avenue Code, mas no dia a dia das pessoas. Então, a comunicação ela passa muito ali pelo relacionamento com a pessoa que trabalha na Avenue Code, com os eventos, com os programas. Então, às vezes tem crise, então a gente trabalha de uma forma mais humanizada. Tudo isso é muito legal de ver como a gente consegue construir coisas que deixam um legado para as pessoas. E é isso, assim, eu não esperava que tivesse esse resultado, né? E hoje a gente consegue ver isso sendo mensurado e vivido no dia a dia. Então, o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é a questão de valor. Então, se eu vejo valor no que eu faço, provavelmente você está certo no seu caminho de propósito. O segundo ponto, eu vou cair de novo na questão do sentir, porque aí, a partir do momento que eu entendi que tem valor o que eu faço, eu me sinto realizada. Então, quer dizer que isso também contribuiu não só para a empresa se desenvolver, mas também para o meu crescimento pessoal e profissional. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era 6 anos atrás, com toda essa vivência, com toda essa bagagem, com os obstáculos que vieram. Então, se eu consigo olhar para a minha jornada e eu identifico que dá esse calorzinho bom no coração, sim, eu estou cumprindo o meu propósito.
eu estou realmente ali entregando o que eu gostaria, o que eu tinha planejado, a Polly criança pensou para ela. Talvez não dessa forma, não imaginava nunca que seria, né, numa empresa americana, e eu vou falar mais disso daqui a pouco, mas é uma realização pessoal, então sentir-se realizado mesmo nesse tópico, assim. Então eu acho que tá dentro dos 3 pilares do propósito para mim. E o terceiro, né, last but not least, que não é Olha menos essa frase. importante de jeito nenhum, ele é muito importante, é a questão da remuneração. Por que que eu trouxe isso, assim? Porque eu, Polly, eu acho que ninguém vive de amor. O discurso é lindo, maravilhoso, mas todo mundo tem o boleto para pagar. E agora, se você é uma geração Z, já está se sentindo, né, um pouco de cringe aí de eu ter mencionado boletos, mas está tudo bem. Faz parte da vida adulta, a gente precisa organizar tudo isso, a gente precisa dar conta de casa, de afazeres, e querendo ou não, as coisas têm um custo. E aí, a remuneração, se você analisar muito bem, ela não é só dinheiro, ela não é só financeira. E aí, mais uma vez, eu me senti naquele lugar do calorzinho no coração, porque a remuneração, quando eu vejo, né, hoje, qual é a minha remuneração? Tem também muita questão do relacionamento que eu construí com as pessoas no lugar onde eu estou hoje. Então, eu tenho amigos de verdade. É um lugar que eu me sinto segura, é um safe place. É um lugar que eu consigo ser propositiva, que é uma coisa também que, para mim, é muito legal ter essa autonomia e também confiança, não só dos líderes, mas de todo mundo, de qualquer pessoa que, às vezes, vamos discutir uma ideia, e aí vem as ideias mais loucas e você é abraçada. Então, essa remuneração que envolve, sim, o financeiro, mas está para além disso, está também abrangendo ali as relações, quando você consegue conquistar isso, eu sinto que o propósito está sendo atingido. Então, acho que talvez pensar nesses 3 pontos são fundamentais para a gente identificar se, opa, é cilada, ou se não, vale a pena investir e continuar nesse caminho. Nossa, que interessante, assim, né? E como, de novo, essa questão do sentir, ela acaba sendo essencial, assim, para a gente vivenciar esse propósito, né? E, Polly, você podia compartilhar, assim, uma experiência pessoal em que você descobriu o seu propósito na carreira? Aninha, eu vou dar um exemplo, assim, pode parecer nada a ver, mas vai conectar no final. Eu sempre gostei muito da língua inglesa. Só que minha família, né, muito humilde, nunca teve condição de pagar um curso para mim. Eu vim de escola pública, então não pude fazer. O primeiro contato, na verdade, que eu tive com gramática no inglês foi na 7ª série do ensino fundamental, numa escola pública. É claro que não foi dos melhores contatos. Foi desastroso, para ser bem sincera. Mas eu tinha aquilo dentro de mim, eu era interessada, eu queria estudar. Só que, gente, a gente está falando aqui, isso eu tinha o quê? Sei lá, 10 anos, de 28 anos atrás, né? Então não tinha Google, não tinha internet, a gente não tinha Netflix para estudar, não tinha YouTube. As coisas não era esse acesso que a gente tem hoje, né? Então era tudo muito restrito. Os livros eram caríssimos, então eu não tinha como correr atrás disso, assim, de uma maneira minimamente ok. Então, eu comecei ali, esse primeiro contato com a língua não foi uma coisa que me traumatizou, pelo contrário, eu fiquei ainda mais incentivada a querer descobrir, pesquisar e, enfim, aprender a língua. E na medida que o tempo foi passando, depois eu entrei na faculdade, aí eu pude pagar, comecei a trabalhar, eu mesmo paguei pelo meu curso, e aí estudei, mas sempre vinha aquela coisa, né? Onde eu vou aplicar isso? Eu moro no Brasil, eu não tenho perspectiva de morar fora, não tenho oportunidade para isso, não tenho dinheiro. Como que vai ser? Mas de alguma maneira aquilo era uma coisa que me alegrava, assim. Eu achava muito legal, eu acho muito lindo pessoas poliglotas, sabem vários idiomas e, enfim. Se eu pudesse viver só disso, eu saberia falar 10 línguas com certeza. Mas é outra história. E aí eu aprendi, mas não usava no dia a dia, e é claro que isso foi se perdendo. E aí chegou a oportunidade de trabalhar na Avenue Code. Eu lembro exatamente da minha primeira entrevista em inglês, foi por telefone, foi péssima, e eu pensei, não vou passar, né, não vai dar certo.
Só que eu passei, enfim, acho que outras coisas contaram mais, foram mais importantes. E aí eu fui fazer uma entrevista com um dos diretores, que hoje é CEO, é o Alex, né, na Avenue Code, e com a Dani. A Dani já morava nos Estados Unidos, enfim, o inglês dela é perfeito, sempre foi. Aí eu estava ali de frente, né, com eles, assim, para poder explicar o que eu fazia em inglês. E aí, ponto. Travei, deu tudo errado, saí de lá chorando, falei, ai meu Deus, já era. E aí eu dei, sei lá, eu andei 2 quarteirões, poucos passos, assim, meu telefone tocou falando que a vaga era minha, que eu tinha passado. Isso, se não foi Deus agindo, eu não sei o que foi. Porque claramente eu não estava, essa skill não estava desenvolvida o suficiente para eu entrar, mas eu entrei. E eu falei, pronto, agora é o momento de eu, né, voltar com aquela chama dentro de mim do aprendizado. Agora eu vou ter como aplicar isso, agora eu vou conseguir desenvolver. E isso, para mim, é muito importante hoje. Entra naquele pacote de remuneração, que não é nada, na verdade, é um custo que eu tenho hoje para aplicativos e coisas para eu aperfeiçoar cada dia mais, porque, enfim, nunca seremos nativos, né? O que a gente consegue fazer é aperfeiçoar um pouco mais o conhecimento e habilidade de escrita, fala e por aí vai. Mas é algo que eu vejo como muito rico, assim, na minha jornada, e o quanto eu evoluí nesses últimos anos, e eu vejo ainda que eu estou muito atrás, eu quero evoluir mais. Então, a Polly lá de trás, criancinha, que nem sabia para quê, e quando e como usar a língua inglesa, hoje vive disso. Hoje ela é fundamental no meu dia a dia. Embora eu ainda esteja no meio do caminho, mas eu vejo que o progresso que aconteceu, sabe, ao longo desse tempo para eu estar onde eu estou hoje e ter construído essa jornada para estar aqui hoje, está muito conectado com o propósito de carreira. As outras coisas deram certo e conectaram para que esse pequeno propósito, que nunca tinha sido essencial para nenhuma outra vaga de né, proposta de emprego, hoje ele é essencial. Então, eu Ai, acho que passa um pouco por isso. Assim, eu poderia dar vários outros exemplos, deixar eu falar aqui até amanhã sobre esse ponto. Mas eu acho que passa bem por aqui, sabe? Essa questão de fazia muito sentido para mim estar num lugar que puxasse e me incentivasse a desenvolver o aprendizado da língua inglesa. E cá estou eu. que história linda. Muito obrigada por compartilhar isso. Eu acho que são viver esses propósitos, viver essas realizações, né? Que é uma remuneração, mas não é uma remuneração financeira. Acho que é importante para a gente se conectar mesmo com o sentido que o trabalho tem na nossa vida. Nossa, é muito legal. Obrigada. E depois dessa história maravilhosa, eu acho que é importante que a gente se aprofunde um pouco mais, né? E consiga explorar diferentes caminhos para encontrar propósito de carreira. Para isso, eu queria convidar a nossa maravilhosa Milena Bandeira. Mi, você pode se apresentar, por favor? Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Hanna, oi, Polly. É um prazer imenso estar aqui minha primeira vez no Career Talks, estou me achando. Não sei se eu tenho contribuições, mas já vi que foi uma grande aula aqui, conferir esse primeiro episódio, escutar aqui a Polly. Já estava querendo fazer comentários e dialogar com ela, então já está sendo um prazer. Eu sou Milena Bandeira aqui na Avenue Code, Milena Buarque por aí, vocês me conhecem de diferentes maneiras. Eu sou jornalista, na Avenue Code eu trabalho no time de comunicação e engajamento, tenho o prazer de ser gerenciada ali pela Polly, eu trabalho ocupo a posição de lead de comunicação externa, eu estou na Avenue Code vai fazer uns 3 anos, e também sou pesquisadora em ciências sociais, literatura, história. Aí eu acho que vale a pena mencionar, porque também tem a ver com esse papo sobre propósito, né, e carreira. Mi, e como que você, né, sugere, assim, uma abordagem que as pessoas podem usar para encontrar o propósito de carreira? Nossa, é uma responsabilidade, né, Polly, a gente responder para a Hanna caminhos. Olha só, que cilada, Hanna. Mas eu estava pensando um pouco sobre esse assunto, assim, sobre esse tema, especificamente em termos de como que eu me acho, né, nesse lugar. É tão difícil, né, principalmente quando a gente
pensa quando que os jovens, no geral, né, esse tema não tem idade, mas quando que a gente é chamado para pensar sobre carreira, sobre a nossa profissão, como se ela fosse uma apenas para toda a vida, né? É um processo que pode ser bem custoso, traumático, considerando quando ele acontece, que é bem na nossa juventude, a gente ainda não sabe muita coisa. E eu penso que um caminho possível é a gente encarar o propósito como um aprendizado contínuo, um caminho de fato. Você mesma perguntou sobre caminhos. Não vai ser ali com 17, com 18, talvez, para você, né? Que talvez você vá descobrir a sua carreira, o que você nasceu para fazer, né? Aquela famosa pergunta, o que você quer ser quando crescer, né? Que também é uma pergunta que começa ali lá para os 4 anos, 3 anos de uma criança. É um aprendizado contínuo e que vai ser destravado ao longo de um processo seu de maturação e das suas experiências, né? Os seus contatos com a vida, com o seu entorno, com seus amigos, com a sua família, com o que você consome mesmo, assim, em termos de cultura, por exemplo, né? Do que você lê. Então, eu acho que é menos difícil, até tem menos dor olhar para esse momento, né? Como algo que vai perpassar toda a sua carreira, inclusive quando você já estiver nela, né? E talvez não tenha encontrado ainda o seu propósito, e tá tudo bem. Um outro caminho, assim, que eu achei interessante do que a Polly trouxe, é essa abertura para experimentação. Ela falou, olha, o meu contato com o inglês aconteceu ali na 7ª série. Ele não foi tão bacana como eu poderia esperar. E olha onde eu estou hoje. Mas por quê? Porque ela foi naquela entrevista. Ela se permitiu, por mais que ela tivesse qualquer insegurança a respeito do idioma. E é difícil demais, assim. É difícil quando a gente tem, né, como que é o nome disso, Hannah? A job description. Quando a gente atende os requisitos. Todos os requisitos, né? A gente comparece com medo e a impostora ainda puxando a gente para trás, né? E quando a gente acha que não tem, né? Aí é que a gente não vai mesmo. Então, experimentar, ir lá, é comparecer, é tentar. E eu achei ótimo o exemplo. Eu estava esperando você me chamar aqui, mas eu estava assim, gente, que exemplo maravilhoso, né? Porque é justamente se permitir. É aquela máxima também, né? O não a gente já tem, né? A gente já lida com esse outro cenário. Às vezes a gente lida primeiro com esse cenário, né? A gente acredita nesse cenário primeiro. Então, eu acredito que uma forma de encontrar o propósito é também se permitir essas experiências, aquelas que parecem não ter nada a ver, e as outras que são super conectadas com o que a gente já gosta de fazer, com o que a gente, onde mora o nosso brilho, o que a gente pensa que, né, que é o nosso lugar. Então, eu acredito que essa visão de um aprendizado contínuo, da experimentação, e um outro ponto, eu vou também na tríade que a Polly trouxe, assim, a gente pensar que o impacto, porque se a gente considera o propósito como uma realização profissional que está coordenada com a sua vida pessoal, com as suas paixões, quando a gente respira e fala assim, nossa, eu estou feliz no trabalho. Geralmente, você está feliz porque ele se encaixa, né? Eu penso, assim, que essa visão do impacto, né, para quem pesa mais nesse lugar, assim, de o que eu vou entregar para o mundo, com a comunicação, que é o meu caso da Polly, o que eu vou fazer com essa minha formação, né? O que eu vou realmente passar adiante? Se a gente olha o propósito, o impacto como algo gigantesco, né? Universal, acho que jornalista, eu sei que a Polly é jornalista, a gente vai para o curso pensando em mudar o mundo, assim, ir para, às vezes, até se aventurar numa zona de conflito armado, mudar realmente os rumos do planeta. Realmente, é louvável, mas o impacto, ele está na sua rua, ele está no seu bairro, ele está na sua casa, ele está na sua empresa, no seu trabalho, só que você precisa exercitar esse olhar. E não é um olhar micro, quando eu falo está na sua rua, em oposição ao mundo, não é no sentido de colocar um valor nisso, no que é menor ou menos importante,
mas é realmente usar essa lente de uma outra maneira e pensar assim, olha, eu estou contribuindo aqui, como a Polly falou, com a comunicação, com a minha experiência, né, e aqui também estou colocando para mim, em jornalismo, no que eu gosto de fazer, no que eu acho que eu realmente tenho prazer e tenho algo a entregar, para melhorar os fluxos, para aprimorar os fluxos deste lugar onde eu estou, né, para passar a importância da comunicação, que é o nosso caso, como algo que realmente vai coordenar e vai melhorar e vai realmente auxiliar e contribuir para que a gente atinja os outros objetivos, né? Então, eu também penso que mudar essa lente do impacto é essencial, porque a gente sai muito, às vezes, da faculdade, ou existem algumas profissões, algumas carreiras que se pautam muito nesse impacto, e esse impacto tremendo na sociedade. E tudo que a gente faz pode impactar a vida até, assim, do colega que nos pede uma ajuda para destravar uma tarefa. Nossa, eu acho que esse olhar de mudar a lente, né, pro impacto que a gente pode causar, parar de julgar o impacto como grande e pequeno, né, e simplesmente mudar essa lente, acho que é fundamental para a gente enxergar propósitos que, às vezes, realizações e esse sentimento de satisfação em situações que estão ali ao nosso alcance, e não só esperar algo mirabolante acontecer, né, e talvez o mirabolante venha diante dessas situações que a gente olha, né, com outra lente. Nossa, muito legal. Com certeza. Obrigada por essa contribuição, Mi. E assim, você tem algum exemplo seu ou de alguém que você conheça que tenha passado por um processo de descoberta de propósito com sucesso? Ai, que difícil. Eu tenho vários amigos conhecidos que, diante desse cenário tenebroso e catastrófico da pandemia, né, mas que gerou uma certa mudança nas organizações de trabalho, eu tenho, e até no nosso caso, né, que a gente tem uma cultura mais flexível, híbrida, né, de trabalho, eu tenho amigos que encontraram realização na carreira por poderem coordenar a família, né, ou a vontade de viajar, conhecer novos lugares com o trabalho, sem ter que viver naquela dicotomia, que não é do passado, ainda é presente, mas eu acho que as coisas se complexificaram, de ter que escolher, de ter que realmente, olha, só é possível viver alguma coisa diferente, estar com a família, com os filhos, largando tudo um dia. Isso é muito pesado para as mulheres, assim, se a gente pensar na nossa jornada, né, ao longo dos séculos, de não trabalhar fora de casa, né, trabalhar dentro de casa e realmente lutar pelo direito de sair por aí, conquistar nossos sonhos. Então, você me perguntando isso, eu tenho amigas que estão aí pelo Brasil, estão no Nordeste, trabalhando com conteúdo, entregando mesmo, atendendo diferentes empresas ou clientes, trabalhando com o que gosta e reencontrando esse valor na comunicação, né, no que se faz, podendo o quê? Coordenar com essas outras esferas. Pensando assim, no meu caso, eu acredito que eu realmente vejo como um processo, como eu falei anteriormente. Então, para mim, o propósito está em me lançar, né, constantemente em diferentes experiências, assim como a Polly trouxe. Então, assim, voltando um pouco no passado, eu lembro que quando eu cursava jornalismo, com essa veia, assim, bem idealista, eu já me colocava assim, eu não trabalharia com assessoria de imprensa, né? Essa coisa toda, a Polly sabe, o jornalista entra com, e até os próprios cursos, né, tem fazem esse tipo de juízo de valor. Meu primeiro estágio foi numa assessoria de imprensa. O primeiro estágio. Ali eu não posso nem falar que eu fui transformada, não, eu precisava trabalhar, precisava pagar as contas, ajudar em casa, queria trabalhar, então vamos lá na assessoria de imprensa. Eu saí da assessoria de imprensa chorando para minha próxima experiência, porque eu amava aquele lugar, amava trabalhar com política, independente de partido ou do próprio político, eu estava amando aquela dinâmica, e claro que é fruto também do conjunto, né, com quem você trabalha, que é uma delícia, né. Eu fui para a próxima experiência chorando, mas eu escolhi ir, que é aquela, né, ideia de você realmente se lançar. Trabalhar com vídeo numa revista, nunca pensei. Eu estava fazendo a faculdade para trabalhar com escrita. Fui, adorei. Saí de lá
triste também. E aí, por aí foi, sabe? Eu sempre brinco que eu me demiti, sempre me demiti chorando, sabe? Eu entrei na Avenue Code já arrebatada, porque eu já tinha algumas interfaces aqui, já tinha conhecimento, mas assim, com medo, né? Aquele passo, o novo passo que realmente exige um desprendimento e talvez, se é muito bom, você vai lamentar. Então, assim, o propósito eu fui encontrando nessas experiências que realmente foram me lapidando para ressignificar o meu trabalho com comunicação ou com texto. E eu acredito, inclusive, que além do que eu faço no trabalho, é o que eu faço. A Milena aqui, fora dessa telinha aqui, dessas nossas trocas todos os dias. Né? E vocês me conhecem e sabem, eu amo ler, então o que eu faço com isso? Né? Essas coisas vão ajudando a tornar, inclusive, o trabalho mais leve, para que eu venha aqui trabalhar mais aberta às experiências, com outras informações, né? Com outras trocas. Então, é isso, assim, para mim, eu não respondi, talvez, Hannah, da forma como você gostaria, mas eu acredito que todas essas coisas estejam coordenadas, sabe? Nossa, e essa última história me trouxe muitos pensamentos, assim, e muitos insights sobre como a experiência é importante para ir construindo mesmo esse propósito, né? Não é algo que você bate o martelo e para sempre vai estar conectado com aquilo, né? Sim. Pode ser que seja e também está tudo certo, mas se permitir reconhecer propósitos nessas experiências que você se joga. Eu acho que é muito importante, assim. A Eu vou gente até está... complementar essa parte, bem rapidinho. Quando você trouxe lá no início, Hannah, essa questão de se divertir no trabalho, né, que gravar os podcasts para você é uma delícia, a Mi já está encontrando uma forma de se divertir no trabalho também, que ela criou o Clube do Livro, né, o Clube de Leitura na Avenue Code. Então, ela está puxando ali aos poucos mulheres e essencialmente mulheres, porque foi onde tivemos um engajamento maior. Mas começou como um projeto, né, global, e a gente foi ali entendendo as demandas e interesses, e hoje está, assim, incrível. As mulheres todas engajadas nos encontros, lendo os livros, então é isso, né? A gente leva a nossa paixão um pouco para o trabalho e é legal ver esse compartilhamento no dia a dia. Ai, tem sido lindo. Obrigada, Mi, por isso. E a gente está chegando ao final do nosso episódio, mas antes da gente se despedir, vem algumas dicas muito práticas para os nossos ouvintes. Polly, o que você sugeriria para alguém que está buscando encontrar o propósito de carreira? Raninha, eu acho que é autorreflexão. Se pensou, colocou no papel, eu gosto de pensar escrevendo, no papel mesmo, Também bem adoro. old school, sabe, assim, tópicos, e se isso, se aquilo, criando cenários, pensando o que pode ser benéfico, o que pode ser um desafio. Mesmo assim, não cheguei a lugar nenhum, ainda estou perdida, vai procurar um conselheiro de carreira. Hannah tá aí maravilhosa. Existem várias pessoas incríveis no mercado que podem te ajudar sim, porque tá tudo bem pedir ajuda e o conselho de uma visão de fora, né, de quem não está ali imerso. Às vezes a gente acha que está um turbilhão de coisas, é impossível sair daquilo ali ou ter uma visão mais feliz de um futuro próspero. Pode ser possível. Às vezes está muito mais fácil, né? Só que você não consegue ver de onde você está. Então, cercar de pessoas que estão aptas a ver isso, despertar isso e te mostrar cenários diferentes, eu acho que é legal. Então, seriam essas duas, assim, autorreflexão e pedir ajuda para os coleguinhas que são inteirados disso, para a família que a gente conhece melhor, para sempre a gente conseguir medir ali se está sendo bom ou não, se você está tendo sucesso ou não no seu propósito. Isso acho que é fundamental, né? Primeiro, autorreflexão e segundo, conversar com pessoas, né? Trocar sempre é muito importante. E, Mi, você tem algum conselho final para quem está aí na busca de um propósito de carreira? Nossa, a Polly já entregou tudo, né? Não queria repetir, mas é a máxima, a autorreflexão. Ela é importante porque é realmente uma conexão com você, né? Você está se chamando para pensar sobre aquilo, mas de uma maneira que não é pontual, assim. É uma jornada e não é sobre o que fazer, qual curso, né? Acho que a nossa visão às vezes é muito utilitarista.
qual é o curso que eu vou fazer para trabalhar com o quê? Mas é pensar nessa autorreflexão nas suas habilidades, não só o que você gostaria de fazer no trabalho, o que você gosta de fazer na sua vida, né? Quais são, quando você pensa num hobby, quando você pensa em algo que te dá prazer, o que é? Então, por isso que é difícil responder algo de diferente, né? Do que realmente se convidar para se conhecer antes de qualquer outra coisa. E aí, para complementar e não só puxar a resposta da coleguinha no podcast, mas acho que é procurar cursos, né? Realmente, além do aconselhamento de carreira, mas ir atrás de outras inspirações ali mais formais, como cursos livres, oficinas, não necessariamente uma nova graduação, né? Geralmente quem está pensando em mudar de carreira ou está desconectado do propósito, já pensa numa nova graduação, em fazer uma volta, né? Um 180 para completar, chegar num outro lugar. Realmente, talvez possa ser diferente, né? Se você possa ir aos poucos nisso. Então, procurar um curso online, procurar uma oficina, procurar uma palestra, procurar livros também, referências que possam te conduzir, né, para podcasts como este aqui. Então, complementar essa autorreflexão e esse aconselhamento de carreira com determinadas informações que possam vir de uma maneira mais formal, né, como em cursos. Eu acho que isso pode ajudar. Mas, em primeiro lugar, é você sentar e ter uma conversa com você mesmo, assim. Estudar suas habilidades, se convidar para isso. Nossa, eu acho que isso é o fundamental mesmo, né? Acho que a autorreflexão é a base para muitas coisas na nossa vida, inclusive para a gente refletir sobre o nosso propósito de carreira. E a gente Que não aula, se hein, conhece, meninas? né, Hannah? Não, A gente não é se um conhece o processo. suficiente. Por mais que a gente sente para conversar com a gente mesmo, a gente ainda não vai se conhecer. É um processo que não tem fim. Sempre que a gente está sempre exposto a novas situações, novos contextos, novos desafios, e isso faz com que a gente precise se comportar, pensar, agir de formas diferentes, né? E aí que entra o autoconhecimento como um processo contínuo para que a gente esteja sempre conectado e presente nessas mudanças, né? Nessas situações. Nossa, meninas, muito obrigada por essa aula. Muito obrigada pelos insights, por terem aqui aberto e compartilhado as histórias e os propósitos de vocês com a gente. E agradeço muito também a todos os nossos ouvintes desse episódio do Career Talks. Espero que aqui vocês tenham encontrado insights valiosos sobre propósito na carreira de vocês. Não se esqueçam de seguir a Avenue Code nas redes sociais. Curtam, comentem, tragam aí seus pontos sobre propósito, que vai ser um prazer a gente trocar lá pontos de vista, ideias e sugestões e o que mais vocês quiserem nos comentários. Muito obrigada e até o próximo episódio.